Bom dia aí para toda a galera que está ao vivo junto com a gente para mais uma palestra, né, aqui na sala da Microsoft. E a gente vai falar sobre um tema que está bastante em alta, um tema que a galera pede muito sempre, que é como a gente pode agilizar a nossa infraestrutura trabalhando com duas ferramentas de várias possibilidades que a gente tem aí no mercado, mas duas que são das minhas preferidas, trabalhar com Azure DevOps e trabalhar com Terraform. Essa palestra, esse conteúdo, eu gosto de trazer sempre para aquela galera que vem como eu da parte de infraestrutura, para quem é do suporte, veio de analista de infraestrutura, administrador de rede, ou seja, aquela galera que vem com a veia mais infra e que sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Para que eu entre no mundo de infraestrutura como código, eu preciso ser desenvolvedor. Olha, eu trabalho só com infraestrutura, sou eu que crio todos os recursos. O que eu vou utilizar do DevOps? Então, eu quero mostrar como que a gente pode utilizar DevOps, como que a gente pode utilizar a infraestrutura como código para agilizar o nosso processo de deploy, de criação de infraestrutura e todos os benefícios que a gente pode ter utilizando essas duas ferramentas. Para começar, deixa eu me apresentar primeiramente para quem não me conhece, eu sou Rafael Andrade, eu sou formado aí em redes de computadores, tenho pós aí em segurança de sistemas, em gerenciamento de projeto, sou Microsoft MVP na categoria de Azure, sou Microsoft MCT aí, estou fechando 10 anos nesse ano de 2023, e eu atuo como arquiteto em soluções de cloud e instrutor na TF Tech, e sou um dos fundadores aí da comunidade hashtag Parte Nuvem, que está a nossa nuvenzinha ali atrás. Para quem quiser fazer um network, quiser trocar uma ideia depois da palestra, falar alguma coisa sobre tecnologia, sobre Azure, eu deixei aqui o QR Code das minhas duas principais redes que eu tenho falado de tecnologia, que é o LinkedIn, né, e também no YouTube, onde eu tenho um canal. Toda semana eu posto um conteúdo voltado principalmente para Microsoft Azure, para computação em nuvem. Beleza, então vamos começar a falar aqui do nosso assunto, né? Cada vez mais a gente tem visto falar de infraestrutura como código, como eu falei, para quem vem como eu da área de infraestrutura, né, não passa pela área de desenvolvimento, isso pode ser um assunto que muita gente causa aí um frio na barriga, né? Como é que eu vou trabalhar com a questão de código em cima da infraestrutura? Eu preciso desenvolver? Qual o nível de conhecimento, qual o nível de familiaridade em cima de código que eu preciso ter para que eu possa estar inteirado aí com os principais assuntos de mercado, e é algo que a grande maioria das empresas tem olhado com bastante carinho, né? Você transformar a sua infraestrutura numa parte de código, por quê? Por que vale a pena a gente ir para a parte de infraestrutura como código? Primeiramente, né, a gente trazer um modelo de gerenciamento de uma forma muito mais descritiva. Se eu estou trabalhando como código, eu vou ter a minha infraestrutura toda organizada e eu vou conseguir ter uma ideia geral de tudo que compõe a minha infraestrutura. Ou seja, eu acabo tendo um gerenciamento muito maior. Não é desenvolvimento, né, pessoal? A gente fala que quando a gente trabalha com esses modelos que funcionam para infraestrutura, como por exemplo o Terraform, quando a gente está trabalhando com, por exemplo, Azure Bicep, tudo isso são modelos descritivos, ou seja, é uma facilidade muito maior para que eu crie essas estruturas de código, né? Geralmente a gente pode colocar algumas inteligências a mais, mas geralmente você está simplesmente declarando aquilo que você quer trabalhar ali dentro. A gente acaba com aquela questão, né, do modelo floco de neve, snowflake. O que é o snowflake? Quando a gente tem, né, quando a gente vê a neve de perto, seja de filme, seja lá onde for, a gente fala que cada floco de neve, ele não é do mesmo tamanho, ou seja, cada floco de neve tem o seu tamanho particular, ou seja, nada é igual, nada é padronizado. Cada um daqueles flocos de neve que está caindo, ele tem um tamanho, ou seja, eles são diferentes entre si. E a gente trabalhar com esse modelo sem padronização é um dos problemas. E trabalhar com a infraestrutura como código, um dos principais benefícios é que a gente começa a padronizar, ou seja, a partir do momento que o Rafael vai fazer um deploy, seja de uma infraestrutura pequena ou de uma infraestrutura robusta, um simples deploy de uma máquina virtual pode fazer com que eu crie de uma forma, meu colega que trabalha junto comigo crie de uma forma completamente diferente, né? E aqui eu estou falando de N fatores. Então, quando a gente trabalha como um código, a gente começa a trabalhar em cima de uma padronização. Por quê? Porque geralmente você vai criar códigos de forma que eles sejam reutilizáveis, para que a gente tenha um menor esforço, para que aquele trabalho repetitivo ele seja feito automaticamente. Então, a reutilização de código faz com que a gente tenha uma padronização. Rápida implantação de ambientes. A partir do momento que você já tem uma base de código,
A gente fala que você trabalhar com infraestrutura como código, ele pode ser bastante custoso no começo, ele pode trazer um trabalho maior para você no começo, mas o que acontece? Quando você já tem essa estrutura criada, quando você já tem os seus modelos, isso passa a trazer uma velocidade, porque você simplesmente vai implementar aquilo que você já trabalhou. Claro, com devidas mudanças, né? Vou trocar a variável daquelas máquinas que eu vou criar, da infraestrutura que eu vou criar, mas a utilização em si do código, a parte core, você vai estar reutilizando. Isso acaba gerando um esforço menor, porque você simplesmente vai alterar aquilo que você precisa e mandar fazer o deploy do seu código. E o controle de versão, esse é um dos principais pontos também. Por quê? Quando você trabalha com o controle de versão, você começa a ter um histórico de tudo que você alterou ao longo do tempo, você passa a gerar uma documentação em cima disso, e toda vez que você tiver um deploy, que você tiver que analisar o que entrou de novo no ambiente, a gente está passando por um problema de performance, por um erro em uma aplicação específica, você consegue ter esse controle. Isso faz com que, se você tiver que em determinado momento fazer rollback de alguma alteração, isso seja feito de uma forma mais rápida, com um menor esforço. Então, esses são alguns dos principais benefícios que a gente pode ter trabalhando em infraestrutura como código. E aí, uma das principais ferramentas que a gente pode utilizar para transformar a nossa infraestrutura em código, e talvez seja uma das queridinhas aí que a gente tem hoje de mercado, a gente fala que é um coringa da automação, é o Terraform. O Terraform, geralmente a gente escolhe ele por uma série de fatores, né? Eu listei aqui algumas das principais, como por exemplo, ele é um software livre, né? Então você não, para utilizar o Terraform, para você codar a sua infraestrutura, você não precisa pagar pelo Terraform, né? Você pode utilizar ele tem uma vasta documentação, né? Dentro da HashiCorp, que é a fabricante do Terraform, você encontra bibliotecas para trabalhar, seja com o provider que você quer utilizar. E esse é um dos benefícios também. Se você precisa trabalhar de um formato multi-cloud, ou se você quer utilizar o Terraform para o seu cenário híbrido, onde em determinado momento você ainda precisa fazer o deploy de uma infraestrutura que está on-premise, você pode utilizar o Terraform, né? Então ele tem esse leque aberto para que você utilize diversos providers. Configuração dele de forma repetitiva e previsível, ou seja, você consegue, né, sempre validar se o seu código está correto, ele fazer uma validação, ele bater o código que você tem no momento que você quer provisionar com aquilo que já existe dentro da sua infraestrutura. Então, se você tem um código e você quer mandar provisionar esse código, você consegue testar antes e saber se dentro desse código que você vai aplicá-lo, você está criando um recurso novo, 2 recursos novos, se não tem nenhum recurso novo, se você está fazendo apenas uma alteração num recurso que já existe. Então você consegue ter uma previsibilidade. Reduz a possibilidade do erro humano, porque a partir do momento que você cria modelos de código, você pode até implementar algo novo dentro do seu código, mas a criação de máquina virtual, a criação de virtual network, a criação de um firewall, a criação de um virtual network, de uma subnet, de uma estrutura que seja, de um storage account, geralmente você já vai ter isso padronizado, você vai criar módulos, simplesmente você vai mudar variáveis para que você possa rodar isso novamente para um ambiente segmentado, para um ambiente separado, para um novo cliente, seja lá o que for. Mas reduz a possibilidade, porque isso já está testado, já foi rodado, então você simplesmente vai reexecutar num cenário diferente. Controle o estado do seu código. Esse é um dos pontos mais importantes. Muita gente deve ter, a gente escuta muito falar de infraestrutura imutável, né, que a gente passa a ter um controle maior da infraestrutura, que a gente não faz tantas alterações na infraestrutura, que quando você tiver uma necessidade, você destrói e cria novamente. Para que a infraestrutura como código funcione bem, para que você, quando for mandar um deploy, esse seu código saiba o que já existe no seu ambiente e simplesmente crie aquilo que você tem de diferente, né, crie novos itens apenas e ele olhe para todo o seu código e simplesmente dê um skip lá naquilo que já existe, você precisa ter um controle do estado da infraestrutura, né? Então a gente, no caso do Terraform, a gente tem o tfstate, que é um arquivo que a gente vai hospedar ele com um desenho, com um backup basicamente de tudo que você já fez na sua infraestrutura. Então com isso você mantém o estado do seu código. Sempre que você mandar um deploy, ele vai bater com aquele estado para entender o que tem de novo, o que ele vai ter de modificação. Integração com aplicativos, como exemplo, né? 2 exemplos que eu coloquei aqui que eu vou trazer no pipeline, por exemplo, que é você fazer uma validação de código e você ter uma previsão de custo, né? A gente tem muitas ferramentas que se integram tanto com o Terraform, tanto com o Azure DevOps, por exemplo, que você embute ele dentro do pipeline. Ele vai verificar o seu código daqui a um pouco se o modelo da sua infraestrutura que você está provisionando dentro do Terraform
pode ser que ele olhe para o seu código e já diga, olha, você está colocando algo que talvez não seja seguro, que talvez você tenha que ajustar. E uma parte que é muito legal, que ele já consegue prover, né, um resumo, uma estimativa de quanto vai custar esse seu deploy. Isso é muito legal, né? Eu vou brifar um pouquinho sobre essas ferramentas quando a gente for fazer a criação do nosso pipeline. E a parte do Azure DevOps, né? A gente tem várias ferramentas que conseguem automatizar esses deploys. A gente trabalhar com o Terraform simplesmente, a gente já consegue automatizar algumas coisas. Mas principalmente se a gente está trabalhando com equipes maiores, tem várias pessoas que administram e controlam aquela infraestrutura, aí a gente vai para o Azure DevOps, né? A gente usa um repositório centralizado, um repositório Git, por exemplo, hospeda todos os seus arquivos de infraestrutura dentro desse repositório, e aí você passa a ter esse controle. O que muitos alunos às vezes me perguntam é, beleza, eu entendo como que eu vou usar o Azure DevOps se eu estiver trabalhando com o desenvolvimento de um código, né? Ah, os desenvolvedores estão todos lá codando, chega num determinado momento, tem que dar um commit, tem que subir aquelas alterações para uma branch. Mas eu vou usar isso para infra da mesma forma, né? A partir do momento que a sua infra virou código, né? Virou um arquivo lá, um ponto .tf, você vai usar da mesma forma. Você tem toda a equipe de infraestrutura desenvolvendo, chega a determinado momento, alguém tem que postar, né? Tem que subir aquela alteração para o ambiente de produção, vai fazer da mesma forma, né? Vai subir aquela modificação para um repositório centralizado, né? Vai fazer lá um pull request para ir para a produção, vai ter uma aprovação, e aí vai fazer o deploy. E aí você tem o versionamento da sua infraestrutura. Falando um pouquinho do Azure DevOps, aqui a gente está falando de Azure DevOps, mas poderia, por exemplo, ser feito com GitHub também. Da mesma forma, usando o Terraform, basicamente tudo que eu vou fazer aqui poderia ser feito com GitHub também. Então, usando o Azure DevOps, a gente tem, ele é uma console, né? Ele traz uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para projetos, pode utilizar para o dia a dia, e ele tem um controle quase que geral, quase que de ponta a ponta. Desde a parte de um controle de atividades que a gente possa ter, até um controle, automatização e versionamento do seu código. Então, dentro da suite do Azure DevOps, a gente tem a parte de boards, que seria basicamente um quadro Kanban, onde você controla todas as atividades. Quem trabalha com projetos, com sprints, é excelente para ter todo esse tipo de controle. A gente tem a parte de pipelines, né? Os pipelines é onde a gente vai colocar de fato a automação. É basicamente onde eu vou criar a minha esteira. O que eu vou fazer? Se eu vou compilar, se eu vou gerar uma build nova, se eu vou fazer uma validação desse código, até o momento que eu vou mandar colocar em produção, que eu vou mandar fazer o deploy. Dentro do pipeline, a gente tem o famoso CI/CD, que é onde a gente vai rodar o pipeline de build, o pipeline, por exemplo, de release, para fazer o deploy dessa entrega. Azure Repos, né, que é o nosso repositório centralizado, que é um repositório no formato Git, né, o formato que ele trabalha, ele possibilita ter um controle de versionamento. Então, ali dentro a gente pode ter vários repositórios, a gente pode ter várias branches para que a gente possa trabalhar de maneira segura e aplicar as modificações que devem ser aplicadas somente no momento que você tem a necessidade. Né? Então, a gente geralmente cria repositórios, cria branches de teste para que você possa validar o seu código a partir do momento que você tem segurança, que você validou tudo que é necessário, aí você coloca para a sua branch main, por exemplo, lá, sua branch master, e aí isso vai ser aplicado em produção. Test plan, que é você automatizar alguns testes, né, antes de você colocar em produção, por exemplo, você quer fazer algum teste, quer fazer alguma validação no seu código para garantir, muitas vezes, performance, para garantir segurança, para garantir que seu código está bem escrito, e também Azure Artifacts, né, que a gente pode baixar alguns pacotes, isso muito mais para desenvolvimento, para que cada vez que o desenvolvedor precisar de um pacote NuGet, por exemplo, ele tenha esses artefatos já dentro da nossa estrutura organizacional, e assim a gente cria uma padronização para a parte de segurança, para garantir que cada desenvolvedor não vai ter que ir lá fora buscar um pacote que talvez não seja seguro, talvez já seja um pacote mais antigo que tenha algumas falhas de segurança. Certo? E aqui um desenho mais ou menos de como funciona um deploy de uma infraestrutura automatizada. Lembrando que sempre que a gente está falando, né, de DevOps, sempre que a gente está falando de algo que é contínuo, CI/CD, a gente remete àquele símbolozinho que é clássico do DevOps, que é o símbolo do infinito. Né? Por quê? Porque quando a gente fala desse. Na cultura DevOps, são algo que não tem um início e um fim. Né? Você vai criar um processo que toda vez que você tem a necessidade de uma alteração, ele vai se repetir. Então, isso é contínuo, né, como diz o nome, e isso vai ser executado com, muitas vezes, né, se você tem uma empresa que tem que fazer deploy
muitas vezes no dia, se você não tem uma estrutura parecida com essa, não vai funcionar. Né? Se a gente pegar um exemplo clássico, Uber, por exemplo, Uber faz mais de 500 deploys em produção por dia. Se você não tem uma estrutura de automatização, independente se é para desenvolvimento ou se é para infraestrutura, fica basicamente inviável. Isso aqui é um resumo basicamente do que eu vou estar mostrando para vocês, beleza? O que a gente tem aqui nessa pequena esteira de um deploy de uma infraestrutura como código? Eu tenho o meu usuário, que esse aqui seria, por exemplo, o administrador do ambiente de nuvem, o arquiteto, seja lá quem for, né? Eu estou levando bem para o lado do código da infraestrutura mesmo, tá? Então, eu estou aqui trabalhando com o meu VS Code, né? Geralmente a gente trabalha inicialmente com um repositório, uma cópia do repositório local, né? Para que a gente possa fazer todos os testes. Então, aqui está o meu código centralizado, eu copio esse código para minha máquina, né? E aqui eu estou fazendo todas as alterações da minha máquina. A partir de determinado momento que eu testei, por exemplo, no Terraform, deu um Terraform plan, validate, está tudo ok, parece que o meu código está certo, eu vou mandar subir isso aqui. Geralmente, quando a gente manda subir para o repositório, não é diretamente o repositório de produção. Eu vou mandar para um outro repositório, um repositório de dev, de HML, de pré-produção, seja lá o que for. E ele vai entrar numa fase de testes, por exemplo. A partir do momento que foram feitos todos os testes dentro desse repositório que ainda não é produção, a gente faz um processo que a gente chama de pull request, né, que é basicamente pega isso que eu já validei que está num ambiente não produtivo e você aplica no ambiente produtivo. E aí o que entra? O nosso pipeline de CD, né, de continuous integration, ou seja, ele vai buildar tudo que eu coloquei, né? E aí buildar, quando a gente está falando de uma aplicação, vai ter um processo um pouco diferente. O buildar aqui no meu caso seria ele rodar um Terraform init, um Terraform plan, validar que o meu código está consistente e que eu vou poder aplicar. E depois que ele for aprovado, né, a gente pode ter vários ciclos aqui no meio, entre o processo de build até o processo de release, que é o CD, né, Continuous Delivery, que é a hora que você pega aquele código que já foi validado, que já foi comitado, e aí você vai aplicar na sua estrutura. E aí, basicamente, quando entra no pipeline de release, eu vou começar a criar, modificar, alterar os recursos dentro do meu ambiente. Aqui no caso, no ambiente de Azure, certo? Então, esse é o padrão básico simplificado que a gente aplicaria para uma infraestrutura automatizada. E agora eu vou mostrar aqui alguns pontos práticos para a gente de como que funciona, tá? Vou trazer aqui uma simulação de uma infraestrutura, tá? Então vou tentar mostrar aqui para vocês mais ou menos um processo de CI e CD. Primeiramente eu vou mostrar como que está ajustado essa minha estrutura. Eu tenho a minha parte de repositório, um repositório que eu chamei de Terraform. Então, esse repositório aqui, eu tenho duas divisões. Eu tenho uma divisão onde está o código de produção, que não pode ser alterado diretamente, e eu tenho uma segunda divisão, que é onde a gente faz o primeiro teste. Né? Isso a gente chama de branches. Então, eu tenho uma branch main e uma branch aqui que eu poderia chamar de dev, de HML, ficou com o nome de Azure Pipelines, ok? Então aqui eu tenho uma branch, que é a branch onde eu vou alterar esse código. Somente depois que eu testar todo o código que está aqui, que está com sucesso, que está validado, a gente pode colocar uma aprovação manual, né? Essa aprovação pode ser de um team leader, essa aprovação pode ser de um arquiteto, né? O legal, se você trabalha, por exemplo, num modelo de squad, é que você altere as pessoas que vão ser responsáveis por essa aprovação, para que todo mundo passe pela experiência de validar código. Né? E aqui eu estou falando de uma entrega de validação que a gente pode dar alguns subsídios para quem vai aprovar. Porque simplesmente pegar um código por si só e passar o código, a gente sabe que não é um processo muito produtivo. Mas a gente pode fazer uma análise de segurança, uma análise de custo, né? E entregar alguns insights para quem tem que ir lá e fazer a última validação e dar um ok. E aí, somente depois do processo de aprovação, é que isso vai ser aplicado em produção. Né? Então, eu posso várias vezes rodar um processo de validação no meu código e ele ainda não está ok. E só depois do momento que ele vai estar ok, que ele vai entrar num segundo estágio, tá? Tá super simples esse meu repositório e a ideia era exatamente essa, né? Que eu queria colocar algo que fosse exclusivamente para quem quer trabalhar com infraestrutura como código. Notem que eu coloquei um arquivo de Terraform bem simples, eu não estou usando módulos, eu não estou usando variáveis, eu não estou utilizando stages, né? Eu estou usando um módulo um arquivo Terraform que eu gosto de utilizar, principalmente quando eu tenho que fazer uma demonstração para quem ainda não está muito familiarizado, que é fazer um descritivo de ponta a ponta para que a pessoa comece a entender como isso funciona, sem que a gente tenha muitas otimizações. Então aqui eu tenho o meu arquivo main,
né? Tá todo uma estrutura. O que essa estrutura está criando? Um resource group, por exemplo, está criando duas VNets, que é uma VNet que eu chamo de local e outra VNet do Azure, com subnets. Aqui tem alguns NSGs que eu estou colocando nessas subnets, já liberando regras de RDP, e estou liberando regras de RDP propositalmente, estou adicionando IPs públicos para a máquina também, propositalmente, né? Quero deixar ela com uma exposição para que isso acabe passando na validação do nosso código de segurança. E aqui eu estou fazendo o deploy de algumas VMs, tá? Cada VM vai ter o seu IP público, tá? Então são 3 máquinas virtuais, 3 ou 4 máquinas virtuais aqui que eu estou fazendo o deploy, certo? É uma estrutura já um pouquinho maior para que a gente possa fazer este teste. Quando eu for fazer esse tipo de deploy, o que ele vai fazer? Ele vai chamar um primeiro pipeline, né? Que é esse pipeline que eu coloquei aqui, que é um pipeline TDC, que eu chamei. Esse pipeline, ele vai validar o meu código por completo, tá? Então ele vai olhar o meu código, vai dar um Terraform init, vai dar um Terraform validate e outros pontos que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Para que a gente consiga, né, esse pipeline deve levar em torno de uns 7, 8 minutos para rodar por completo, eu vou disparar a primeira parte dele, tá? Eu vou simular que eu sou o administrador, eu quero fazer um teste aqui, eu quero fazer uma modificação dentro do meu ambiente, tá? Eu tô com o meu VS Code, só que o meu VS Code, eu vou dizer para vocês que ele tá um pouco bugado na conexão, né? Nos meus repositórios remotos, ele tá com algumas dificuldades aqui de fazer o pull push. Então, eu tô conectado nele diretamente no repositório. Eu nem tô usando um repositório local. E eu nem sei se através daqui eu vou conseguir fazer esse deploy. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo que está aqui, por exemplo, meu arquivo main, e vamos dizer que eu vou fazer uma alteração, tá? Eu vou adicionar uma nova subnet, tá? Vou tentar adicionar uma nova subnet. Eu quero fazer o deploy dessa infra. Essa infra não existe ainda, tá, pessoal? Esse Research Group TDC, ele ainda não existe. Então, eu quero fazer só uma modificação para que ele starte o meu processo, para que ele comece a fazer esse deploy. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a prioridade de uma regra do NSG. De 130, eu vou passar ela aqui para 120. Deixa eu ver se eu não tenho outra regra aqui que possa ser também como 120. Não, outra regra como 140. Então, vou dar um Ctrl S aqui e ele já está me avisando que eu tenho uma alteração. Né? Como eu estou indo direto, já estou conectado no meu repositório, ele já está me dizendo, ó, você vai ter que dar um commit aqui. Então, eu vou colocar ajuste regra NSG prioridade. E agora eu vou ver se vai estar funcionando aqui o meu VS Code, porque ele estava me dando vários erros na hora de dar o commit, tá? Então, se ele não funcionar, eu vou fazer direto lá diretamente pelo código, tá? Então, vou só aguardar, ver se ele vai conseguir realizar esse processo de commit. Quando ele rodar esse commit, qualquer alteração nessa branch, que é uma branch de teste, né, uma branch de validação, ele está aqui, ó, Azure Pipelines, ele vai disparar o pipeline, tá? Então, quando ele aplicar aquele commit, eu acho que ele nem chegou aqui ainda, não validou aqui o meu commit ainda está pendente, tá? Ele vai subir essa alteração e aí ele vai disparar para mim o meu pipeline. Olha lá, disparou meu pipeline, tá? Então ele começou a rodar. E agora eu vou explicar para vocês o que é esse pipeline. Então eu vou abrir esse pipeline aqui. E esse pipeline, ele tem várias etapas aqui, tá? Eu vou abrir até uma nova tela aqui para que eu possa ir mostrando pelo código o que ele está rodando aqui. Vou abrir uma nova janela, vou deixar ele executando aqui para a gente acompanhar, e aqui eu vou editar esse pipeline para que a gente possa ver. Esse pipeline, eu criei ele no formato YAML, né, para quem já trabalha um pouquinho mais com a parte de Azure DevOps, a gente pode criar no modelo Classic, que é aqueles modelos onde ele vai trazer uma interface parecida com essa, para que você facilite um pouco que você cria aí suas tasks, seus steps. Né? Mas algumas das propriedades que eu estou utilizando aqui, ele funciona só no YAML, e aí tem que ir para o código mesmo, tá? Nada demais também, não precisa ser desenvolvedor para poder rodar esse código. Eu estou startando aqui uma máquina, ou seja, a máquina que vai rodar todo esse código, né? Ela é uma máquina Windows, né? Isso aqui é um agent que eu estou usando, um Microsoft Agent, que é um agente já disponível pelo próprio Azure DevOps. Né? Então eu tenho aí 1.800 minutos para execução desse agente. E aqui eu estou instalando o Terraform, né?
Basicamente, eu estou subindo uma máquina, estou pedindo para ele pegar um Windows Latest, ou seja, um Windows Server 2022, e aí ele vai ter que, basicamente, buildar aquilo que eu estou falando, que eu estou colocando no código. Primeiro ponto, o que ele vai ter que fazer? Se ele vai rodar um Terraform, ele precisa instalar o Terraform, né? Então, ele vai instalar, basicamente, aqui o Terraform. Aí, depois, ele vai pegar e vai criar um TF-state, ou vai olhar para um TF-state, né, que é um arquivo que todos os deploys que eu for fazendo, ele vai salvar nesse TF-state, que é um arquivo que eu coloquei dentro de uma estrutura de storage account. Esse cara tem que ser super protegido, porque ali ele tem a história toda dos seus deploys. Toda vez que você mandar um deploy, é a partir dali que ele vai conseguir comparar aquilo que você quer colocar no código e aquilo que ainda não existe ou o que ele vai ter que criar de novo. Depois eu estou arrumando só um comando aqui de tf validate para ele validar o meu código, né? E aqui eu estou dando um init também, tá? Estou dando um init para que ele inicialize o meu diretório aonde tem o meu repositório. E aqui eu vou validar esse meu código, bem simples, tá? A partir do momento que ele fez a validação, eu vou chamar um cara aqui que é o InfraCoast. O que é esse cara? Deixa eu ver se ele já está rodando. Olha só, legal, ele já está rodando aqui, então eu vou trazer para cá. Ele chamou a minha máquina, inicializou o meu job, ou seja, instanciou uma máquina, tá até o nome da máquina, que é um host agent da Microsoft. Aqui ele entrou na fase de Terraform, né? Então ele vai entrar na parte de customizar o meu pipeline, instalou o Terraform, né? Ele baixa o Terraform, notem que ele salva aqui o arquivo como zip, e aqui ele vai rodar o terraform.exe, mesmo processo que a gente tem que ter na nossa máquina. E aqui ele dá o init, né? Que o init é inicializar. Quando eu inicializo, eu digo para ele, você vai inicializar, você vai usar um backend remoto, ou seja, vai usar um storage account para poder armazenar o meu TF state. Depois ele vai validar o meu código, uma validação simples que ele deu sucesso. Aqui eu estou fazendo uma coisa diferente, tá? Eu peguei esse pipeline que eu não queria que eu criei ele basicamente do zero com algumas coisas que eu já tinha usado em aulas, e eu estou fazendo um setup do InfraCoast. O que é o InfraCoast, tá? O InfraCoast é uma ferramenta muito legal que você pode adicionar ela diretamente no seu VS Code, por exemplo, e ele vai fazer uma estimativa de quanto vai custar essa infraestrutura que você está fazendo o deploy. Tá? Então ele vai pegar tudo que está dentro do seu arquivo lá, que você está usando, que você está validando, ou seja, tudo que eu estou usando de Terraform aqui, ele vai gerar uma estimativa de preço para mim. Aí um ponto importante, tá, pessoal? Para todo mundo que trabalha com nuvem, a gente está falando de estimativa. Não dá para pegar aquele reporte que ele vai gerar, você chegar lá e falar, olha, o custo disso aqui vai ser exatamente isso, porque pode sofrer alterações e tem itens que somente depois da utilização é que a gente vai saber o consumo real, né? A gente tem questão de banda, né? De dados, de egress, então tudo isso vai bater no seu custo. Então aqui ele está fazendo um setup. Esse InfraCoast é legal porque você pode adicionar esse valor num pull request. Se você tem um tech lead que vai ter que aprovar esse seu pipeline para ele fazer o deploy em produção, ele pode chegar já com essa validação de quanto vai custar essa infraestrutura. E daqui a um pouco ele vai olhar os elementos e vai dizer, Rafa, eu vou declinar esse seu deploy porque ele está custando muito caro, tá? Você vai ter que ordenar, por exemplo, você está colocando uma máquina de um tamanho que é muito grande, altera o tamanho de máquina porque vai estourar o budget que a gente tem para esse projeto, para esse sprint. Então isso é legal, tá? Eu configurei diferente aqui, eu não coloquei ele no pull request, eu pedi para que quando ele gerasse o artefato, essa saída, ele gerasse em HTML, para ficar mais visível para vocês, para quem não conhece. Aqui a próxima etapa, onde ele está gerando um report, né? Eu pedi para que ele gerasse o report e não jogasse isso lá no nosso pull request. Então aqui ele está fazendo toda a criação do custo. E aí ele vai adicionar isso dentro do meu build, né? Dentro do meu artefato, a saída do meu código. Depois disso, eu coloquei um outro cara aqui, que é esse Chekhov, tá? O que é esse Chekhov? É outra ferramenta muito legal para usar nos seus códigos, que eu recomendo vocês, tanto o InfraCoast quanto o Chekhov. Você pode usar ele em tiers gratuitos, tá? Não vai ter custo. Ele faz uma validação no meu código, ou seja, ele vai olhar para os meus arquivos TF, para os meus arquivos de deploy de Terraform, e ele vai entender se eu estou fazendo um deploy, se é seguro esse tipo de deploy que eu estou fazendo. E aí ele vai me trazer um teste. E eu já estou pedindo para ele, né? Notem que aqui ele vai demorar, por quê? Porque ele está baixando, ele está instalando o Chekhov. Tá? E aqui ele demora bastante. Ele está baixando tudo que tem na ferramenta. E aqui embaixo, nessa próxima task, ele vai fazer uma análise estática do meu código. Então ele vai olhar para o meu código. O que você está fazendo no deploy? Eu estou fazendo deploy de VM, de resource group, de IP público, de NSG. Então ele vai olhar. Você está fazendo o deploy de uma máquina? Ah, beleza, essa máquina tem IP público? Tem. Ele já vai colocar como um possível problema, porque no geral
não é uma melhor prática de segurança colocar IP público em máquina, né? Você vai usar uma ferramenta na frente lá, um application gateway, um front door, um traffic manager, algo nesse sentido para que sua máquina não fique diretamente exposta. Você está liberando porta de gerenciamento remoto, SSH, RDP? Tô. Ah, então eu vou colocar aqui que você tem alguns problemas de segurança. Notem que aqui no Chekhov, quando ele está colocando fazendo a análise do meu código, o que ele mostrou? Ele colocou um ponto de exclamação aqui para um erro na saída. O que é esse erro? O Chekhov, quando ele executa a análise de código, se ele encontrar algum risco, né, por exemplo, estou com IP público na máquina e está liberado porta RDP, ele vai largar. Tem erro aqui porque não passou na análise de vulnerabilidade do meu código. Para que o meu pipeline não trave ali, eu disse para ele, quando você chegar na análise do Chekhov, você passa ele mesmo que ele tenha erro. Aqui, ó, continue error. Eu coloquei um true. Por quê? Porque nem sempre o erro que ele vai me entregar é um erro crítico, né? Pode ser que seja um erro que para mim não faz diferença. Ele vai dar alguns erros, por exemplo, de validação de extensão em máquina virtual. Para mim isso pode não fazer diferença, não é um impeditivo para eu fazer o deploy. Ou por mais que daqui um pouco não é recomendado, mas pode ser que eu queira colocar uma máquina com IP público para a rua. Pode ser que eu tenha essa necessidade. Então, deixa passar. Aí, quando chegar lá na hora da validação do tech lead, ele que vai definir se pode ou não, tá? Então, por isso que ele coloca essa exclamação. Ele passou, mas ele tem um alerta aqui para mim. E aqui ele vai fazer a publicação. E ele já me dá aqui alguns resultados. Olha só, ele testou 46 elementos, tá? Então, ele publicou esses 46 elementos para mim. Olha que bacana. Rodou meu job, eu vou voltar aqui para a saída do meu job. Tá aqui o job, né, como um warning, mas ele concluiu. Inclusive, ele até chegou a mensagem aqui para mim no meu telefone, que foi uma build com sucesso parcial. Por quê? Porque ele não tá verdinho. E aqui ele trouxe o erro que ele encontrou durante o pipeline, que não é um erro. É simplesmente uma mensagem lá do Chekhov Static Code Analysis, dizendo que tem algum problema. Aonde que eu valido isso? Olha que bacana. Nessa task aqui do meu código, eu pedi para que ele já publicasse isso. Tá? Aqui embaixo, é uma das últimas tasks. Então, ele já publicou o arquivo XML que ele gera, e aqui do lado do meu summary, eu tenho um teste. Olha que legal que ele gerou para mim. Total de testes que ele gerou, 46, 21 ele passou e 25 ele deu falha. O que é a falha? Por algum motivo ele não achou que aquilo era seguro. Olha aqui o que ele traz aqui para mim nos erros, olha. Garanta que você não tem placas de rede usando IP público. Exatamente o que eu tinha dito. Como eu tenho 4 VMs, tenho 4 IPs públicos, ele traz o teste várias vezes. Garanta que a sua VM está com o encryption habilitado. Olha só, garanta que a VM está com automatic update habilitado. Garanta que você tem o agent, né? Monitoramento, backup e extensão de máquina. Né? Então aqui eu consigo validar todas as flags, eu consigo colocar, beleza, que teste ele fez que eu passei, por exemplo? Olha só, que as VNets estão usando um DNS local, né? Todas as configurações que estão ok, né? Então tudo que deu verdinho. Então isso é muito bacana, porque na hora que você for validar o seu código, isso aqui vai ser super importante, tá? Para que você tenha uma garantia de que realmente esse código tá ok. E quem tem que dar aprovação, quem tem que dar ok para o deploy do código, tem que receber insumos. Não é simplesmente eu vou olhar o meu código e a partir dali tá ok, certo? O que eu vou fazer? Esse meu código, esse meu pipeline, ele rodou, né, e parou ali. Então, o que acontece agora? Eu fiz uma alteração na parte onde eu estou rodando desenvolvimento aqui, o Azure Pipelines, e o que ele já me diz de cara? Olha, você alterou uma branch, mas isso não está em produção. Você quer criar um pull request? O que é o pull request? É o processo que você vai pegar aquilo que você fez nessa branch que não é produção e copiar para outra branch. No meu caso, vou pegar essa branch Azure Pipeline que é dev, joga para a branch de produção. Aí é que ele vai aplicar essas modificações que eu fiz, ok? Eu vou mostrar mais coisas que a gente teria que olhar antes de aprovar o pull request. Mas como ele tem que fazer o deploy, eu já vou deixar rodando isso aqui em background. Para vocês verem, olha só, ele não criou nada, né? Ele vai criar um RG chamado TDC. Ele ainda não criou nada. Eu só pedi para ele rodar, ele rodou, validou o código em dev. Agora tá tudo certo. Agora eu vou pedir para que isso vá para produção. Vou criar um pull request e eu vou dizer aqui, olha, ajuste regra NSG. Aqui eu posso colocar um aprovador, eu devo colocar um aprovador. Eu vou me colocar eu mesmo de aprovador, tá? E tô dizendo, ó, eu vou mandar tudo que tá de alteração
da branch Azure Pipelines, que é dev, para a branch main, que é produção. E eu vou criar esse pull request. Como eu mesmo sou aprovador, eu mesmo estou com essa tela. E o que ele me disse aqui? Quais os arquivos que você vai alterar? Exatamente isso. Ó. O arquivo main, Terraform, o vermelho era o que era antigo e o verde é o que é novo. Eu não tenho conflitos, basicamente. É só uma alteração de trecho do meu código. Ou seja, uma regra que era 130, que estava mais para cima, né, que ia ser olhada depois numa execução de NSG, eu estou dando uma prioridade menor, para que ela fique mais próximo da validação. Estou colocando para 120. Eu preciso aprovar, então eu vou dar o approve aqui, tá aprovado o meu usuário, e eu vou mandar dar o complete, ou seja, agora quando eu dou o complete, ele vai disparar outros processos, né? Então ele vai fazer o merge dessas modificações e vai mandar executar, né? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai criar um processo de release. Pega isso que está lá na main, vamos ver se ele já copiou para nossa branch main. Vou mudar aqui para branch main. E olha só, o que eu alterei agora aqui, ó, ajuste regra de NSG. Então ele vai pegar isso e vai jogar para produção. O que é jogar para produção? Ele vai entrar numa outra esteira, que é a minha esteira de release. Olha lá, release 59, tá? O que essa release diz? Toda vez que eu tiver uma alteração na branch main, que a branch main for modificada através de um pull request, porque eu não consigo alterar nada na branch main, né? A sua branch principal de produção, você tem que colocar uma policy para que ela só seja alterada após o processo de pull request. Fiz o processo de pull request, ok. O que ele fez? Antes de eu jogar o código para produção, eu coloquei mais alguns steps aqui. Quais são os steps? Olha lá o que ele fez de novo. Um init no Terraform, tá? Inicializou meu diretório remoto e um plan para garantir e me dizer, antes que eu jogue isso para produção, que eu faça o deploy de verdade, o que ele vai criar de novo aqui para mim, tá? E olha só, isso aqui é a saída do Terraform mesmo, como se eu estivesse executando isso localmente. Tudo que ele vai criar. E lá no final ele está dizendo, olha, o meu plan vai adicionar 24 itens na sua estrutura. E é exatamente isso porque é tudo novo, tá? Já está fazendo? Não. Por quê? Porque eu coloquei mais uma etapa de aprovação. Porque se ele não der o plan com sucesso e não me mostrar exatamente, eu não deixo ele rodar, tá? E agora aqui ele está pendente de aprovação. Como eu também sou aprovador, eu vou vir aqui e vou dar um approve. O que ele vai fazer agora nesse processo? Vou deixar ele startar, mas agora ele vai dar um plan novamente, vai dar o init, vai dar o plan e vai mandar fazer o deploy. Aí ele vai começar a criar os elementos. Está provisionando uma máquina, né? Uma máquina para que ele possa rodar a execução. E aí, se tudo der certo, né? Se o meu código todo estiver correto, são 3 tasks que ele vai rodar aqui, ele vai fazer o deploy dos nossos recursos aqui. Ele vai começar a criar o resource group e todos os outros elementos, tá? Está inicializando aqui o nosso job, inicializou o job, download dos artefatos, agora vai instalar o Terraform, né? Cada vez que eu chamo uma tarefa com a máquina, que eu tenho que declarar que máquina, que agent que eu vou rodar, ele vai provisionar tudo de novo. Rafa, tem uma forma de deixar mais rápido, de eu não ter que estar toda hora instalando, se você criar um self-ed host, ou seja, ao invés de você falar para a Microsoft, provisiona uma máquina para mim para eu rodar meu pipeline, você pode deixar a sua própria máquina. É um self-ed host, ou seja, aí você vai pegar e vai ter essa máquina e você pode instalar o Terraform, posso instalar lá o Chekhov, posso instalar o InfraCoast e deixar tudo pronto. Olha lá, ele entrou na fase de apply, agora que ele começou a criar os recursos, tá? Passei de todas essas validações e agora que ele vai começar a jogar os meus recursos. Daqui um pouquinho, se tudo der certo, né? Gerar código ao vivo tem seus riscos, então ele vai começar a fazer a criação de toda a minha infraestrutura, tá? Aguardar um pouquinho aqui até, olha lá, já começou, ó, RGTDC. Então ele já vai começar a criar toda a minha infraestrutura. Enquanto ele está fazendo esse deploy, eu vou voltar aqui para o meu pipeline que rodou e eu vou mostrar mais um ponto legal que eu falei que dá para jogar no pull request, mas aqui eu estava fazendo um teste diferente. Quando ele gerou o meu job, aquele job que ele fez toda a validação, lá em dev ainda, antes de eu fazer o pull request para ir para produção, eu criei aquela task que eu mostrei para vocês que era a task do InfraCoast, que ele gera um estado de quanto vai custar essa minha infraestrutura. Só que eu fiz uma coisa diferente, né? Um ponto super importante, quando a gente está trabalhando com código, com infraestrutura como código, com automatização, com DevOps,
eu gosto de dizer que não existe o certo ou errado. A gente pode fazer um deploy de uma infraestrutura de 10, 15, 20 maneiras diferentes. Alguma está errada ou está certa? Não é que uma esteja errada ou certa. Se todas fizerem um deploy, tá ok. Né? Umas podem estar mais performáticas, outras eu posso ter um reaproveitamento maior de código, outras eu posso deixar a minha pipeline mais segura, outra eu posso deixar ela com alguns passos mais automatizados, com uma inteligência maior. Mas não significa que esteja certa ou errada. Se você chegar no seu item final, que é fazer o deploy e controlar sua infra, está tudo certo. E aí a gente entra num processo de learning contínuo, que é você aprender o seu código e conseguir transformar ele para ficar cada vez mais rápido, mais reutilizável e mais consistente. E aí aqui eu fiz um teste que eu queria gerar um report. Eu não queria colocar isso no pull request. Eu pedi para que quando ele gerasse aquela build, que é ele compilar aquele Terraform, ele vai gerar aqui no publish o meu arquivo. Esse aqui é a minha pasta. E olha o que ele gerou para mim, aquele report HTML. O que é esse report? Ele é o InfraCoast. Eu vou baixar, eu posso baixar. Se eu sou a pessoa que tem que analisar, tenho que dar OK para rodar isso, eu posso baixar esse código. E olha o que ele está trazendo aqui para mim. Um report gerado pelo InfraCoast nesse meu projeto aqui, o horário que ele foi gerado, e ele pegou tudo aquilo que está dentro do meu arquivo, né? Que está dentro do meu arquivo de Terraform, que vai ser feito deploy, ele trouxe já em real porque eu setei ele para real, tá? Lá dentro da pipeline eu já pedi para ele não trazer em dólar, trazer em real. E olha o que ele trouxe, o custo aproximadamente de tudo durante um mês. Então, se eu estou rodando um storage account, ele colocou o custo do mês, tá? Isso aqui é um data disk. Aqui os IPs públicos, eu tenho 4 IPs públicos, né? E ele já está trazendo o valor de cada IP público. Ah, ele tem um IP público que está diferente, sim, porque aqui eu estou usando o IP público estático, porque era uma máquina de firewall, ela tinha que ter o IP público estático. Beleza, entrei na parte de máquina virtual. Eu estou criando máquinas virtuais do tamanho B2S, ou seja, são máquinas com 4 GB de memória RAM e 2 vCPUs. Ele está dizendo o quê? Que essa máquina, por mês ligada, 730 horas, custaria aproximadamente R$ 189. E temos custos adicional, que é o storage da máquina, que custaria R$ 8, porém, eu pago um custo de operação. Né? Tudo que eu tenho de operação, leitura escrita, já tem 10 mil operações por esse valor aqui, que é centavos. Ok, foi para a segunda máquina que eu tenho aqui. Né? A segunda máquina está colocando um valor de R$ 221. Né? Tudo que você colocar na máquina, ele vai gerar valor de localização, de região, de tamanho de máquina, de sistema operacional, e isso pode impactar. Mais uma máquina aqui, ó, VMFS, que seria uma VM de file server, e outra VM de firewall. Essa única máquina aqui, que é uma máquina de DNS que tem um custo um pouco mais elevado. E aí lá no final, o que ele me diz? Olha só, o seu custo por mês vai ser de aproximadamente R$ 884. E a gente pode gerar uma task de diff. O que é o diff? Ele vai armazenar esse histórico quando você criou sua infraestrutura, no momento que você rodar aquele pipeline de novo, colocando que eu vou criar um novo storage. Por exemplo, ele vai pegar aquele último arquivo, que seria esse arquivo, só que daí a gente não salva ele no formato de HTML, a gente tem que salvar ele no formato JSON, e aí ele vai comparar o que eu tinha já e o que eu estou colocando agora. De toda essa estrutura, você já tinha criado máquina um valor X de storage account. E aqui o que ele me diz? Que a gente estava criando 24 recursos. 15 recursos são free. Então, eu coloquei no script para que ele dê um skip, né? Que ele não traga os recursos free, mas você pode colocar. Isso é legal que você pode colocar no seu código, no seu Visual Studio Code, no seu VS Code aqui, por exemplo, eu posso ter um InfraCoast. Como eu estou conectado diretamente, né, numa estrutura que é uma estrutura direto no Azure, ele não está conseguindo pegar esse código. Se eu tiver um código local, ele já consegue medir para mim o valor, me colocar o valor de cada um desses elementos aqui. Ok, vamos validar aqui como é que está o nosso pipeline, release 59. Olha lá, deu sucesso, tá, pessoal? Provisionou, né? Provavelmente, vamos ver aqui o Terraform Apply. Terraform Apply, colocou todos os elementos que a gente tinha colocado aqui. Vamos validar aqui se ele deu sucesso lá no final. Olha lá, Apply Completed criou 24 recursos para nós. Então, se eu vir aqui na minha estrutura,
Olha lá o que ele criou, pessoal. Toda a estrutura que a gente pediu do Terraform. Tá? Então, estou com a minha estrutura toda pronta, montadinha. E aí, um ponto importante. Eu armazenei o TF State. Vocês têm que fazer isso. Tem que adicionar o TF State num local seguro. Tá? Não pode deixar na máquina. Isso tem que ficar num lugar onde toda a equipe vai ter... quem precisa ter acessos limitados. Então, isso está dentro de um storage account. Aqui eu tenho um container blob. E aqui no Terraform, olha só, o TF State que ele criou agora, tá? 24/3, 11:48. Então aqui está o meu TF State com toda a minha infraestrutura, tá? Tudo que eu criei. Isso tem que estar muito seguro, tá? Porque aqui tem toda a estrutura que você criou, né? Tudo que você está usando está aqui dentro. Se você perder esse TF State, na hora que você mandar rodar de novo o seu Terraform, se você quer criar só um storage account, ele não vai conseguir entender muito bem o que você está fazendo. Né? Se você não tem um TF State para comparar a base, ele vai acabar batendo ali dizendo, olha, você vai criar tudo novo porque eu não tenho uma base para que eu possa começar a validar se realmente isso é algo novo ou se já existia nesse formato. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês referente a esse assunto de infraestrutura como código, utilizando o Terraform junto com o Azure DevOps, né? Algo que a gente pode explorar demais. Quem está trabalhando com infraestrutura, quem está trabalhando com cloud, tem que aprender, né? Tem que estar ligado em cima de infraestrutura como código, porque é algo que assim o mercado está pedindo demais e numa linha de aprendizagem evolutiva, né? Para quem está na linha de infraestrutura, isso vai ser um grande diferencial e isso vai fazer com que vocês ganhem tempo, com que vocês ganhem em performance, com que vocês ganhem em integridade do deploy da infraestrutura que vocês estão provisionando. Né? E aí a gente quebra aquela mística que para trabalhar com infraestrutura como código tem que ser desenvolvedor. Não precisa ser desenvolvedor, tem que entender um pouquinho de linguagem declarativa das principais ferramentas, no caso aqui o Terraform, mas vocês viram que não é algo nada muito complexo, né? A gente pode fazer, essa estrutura que eu trouxe aqui, ela não está otimizada, como eu falei, eu criei ali um arquivo Terraform bem simples, né? A gente não tem, por exemplo, módulos, não criei variáveis, não criei stage, nada disso, né? Para que ficasse fácil o entendimento de uma infraestrutura geral. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar aí no chat também, tá? Vou estar disponível aí para estar respondendo as dúvidas que possam estar surgindo, né? E agradeço muito aí a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa palestra sobre infraestrutura como código.